do teu coração nessa noite, já que nós estamos nos encaminhando para o fim de ano. O fim de ano é um momento maravilhoso, ao mesmo tempo é um momento difícil, porque nós temos a tendência, até logística comercial, né, social, de olharmos para o fim de ano e queremos fazer uma avaliação de sucesso ou de progresso ou não. Então é muito importante que você ouça essa mensagem hoje. Eu vou mexer em áreas, né, que com certeza todos estamos passando, uns mais, outros menos, uns estão entrando, uns estão saindo, uns estão estagnados, em situações, sabe aquelas situações onde você quer mudar, mas não consegue? Aquelas situações que você vê, entra ano e sai ano, e as coisas continuam acontecendo, e você não sai daquilo, é um ciclo, parece uma cadeia, parece uma corrente atada aos seus pés. É comportamental, às vezes é intelectual, às vezes é uma questão de formação ou de preparação, às vezes é uma questão familiar, de passado, seja o que for, né? Nós hoje vamos nos deparar, e eu sei que vai ser uma noite um pouco difícil, porque vamos olhar para aquilo que somos de fato, como temos vivido, como temos nos comportado, como podemos mudar as nossas vidas. Então, dentro daquele estudo que eu tenho feito de crendo em Deus por grandes coisas, eu quero te dizer que Deus tem grandes coisas para nós, não tenho a menor dúvida disso. Porém, algumas pessoas não estão conseguindo receber o melhor de Deus, ou em algumas áreas você não consegue receber o melhor de Deus. Talvez você prospere muito financeiramente e emocionalmente você não avança. Atrapalha nas horas? Não avança, você fica ali emocionalmente preso a uma história do passado ou uma história de um presente que já te atou e você não sabe como se comportar diante disso. Mas eu vou falar hoje sobre algo muito importante. Requer você prestar muita atenção, não distraia, não pisque, porque hoje Deus pode te dar uma boa direção para você tocar o restante da sua vida. Não só um ano. As coisas com Deus não são assim, agora, ano que vem vai dar tudo certo. Não é assim. As coisas com Deus são para sempre, são eternas. Deus está trabalhando na tua vida no primeiro dia que você levantou sua mão para Ele. Amém? Das boas-vindas ao Guilherme e a Gabi que estão aqui também, nosso querido casal, recém-casado, recém-cara de lua de mel, né? Estão com cara felizes, né? Nós queríamos dizer também que nasceu o filhinho da Wander, da Janaína, que nasceu com um pequeno problema, né? E graças a Deus, Deus botou a mão naquela história mesmo, né? Veio para matar mesmo. Essa nasceu engolindo muito líquido amniótico, né? Não é isso? E ficou roxinha, com os braços caídos, as mãos caídas, não tinha nenhuma movimentação e não chorava, e ficou desfalecida. E a médica interviu rápido, tirou, graças a Deus, e ela chorou muito e já está passando bem. Creio que amanhã já vai voltar para casa. Podemos visitar visitas. Também o Júlio perdeu a semana, não só a avó, mas o bisavô, ou ao contrário, o bisavô e a avó. Né? Eu queria que, se você puder também, acompanhe teu irmão, já está precisando estar junto dele. Né? Enfim, vida que segue. Gente que nasce, gente que morre. Gente vivendo como você e eu. A questão é, está feliz com aquilo que está vivendo? Eu, por exemplo, estou super grato a Deus, mas eu quero mais. Eu quero coisas novas. Eu quero desafios maiores do que eu posso até fazer. Por quê? Porque é isso que faz a vida não só dinâmica, ela é uma vida surpreendente. Quando a vida ela nos arrebata do nosso pseudo-domínio, uma ideia de domínio, uma ideia de controle. Deus quer nos arrebatar dessa posição, querido. Deus não quer a gente vivendo como se nós fôssemos capazes de gerir nosso presente e o nosso futuro. Deus quer a gente em situações onde nós precisamos dele. Agora, isso tudo está ligado a um ponto muito importante que eu vou tratar hoje. Que opinião tu tem a teu próprio respeito? Qual é a visão que você tem a teu próprio respeito? Como você se enxerga? A Bíblia diz, assim como eu penso acerca de mim, assim eu sou.
diante da vida, assim que eu me apresento, assim que eu me mostro, assim que as pessoas me veem, do jeito que eu penso, é o jeito que eu vivo a vida. Isso é muito importante, mas a gente precisa tratar isso. E eu vou falar sobre a história de Gideão, se você quiser deixar aberto, está em Juízes 6, vai do 1 ao 18, vai um pouquinho mais, mas eu vou mexer aí. Deixa aberto. Mas como já falei muito sobre Gideão aqui, mas ele é um grande exemplo disso. Que tipo de opinião tu tem a teu respeito? E eu ainda diria, comparada à opinião que Deus tem a teu respeito. Deus diz na sua palavra, eu tenho os melhores pensamentos a teu respeito, pensamentos de paz, para lhe dar o fim que você deseja. Mas é um processo, e é um processo com Deus. Veja bem, querido, Gideão, em primeira instância aqui, todos conhecem a história, Gideão está acuado, 7 anos acuado pelos midianitas, ali está o povo de Israel, levado à miséria. Não estão ouvindo? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quantos anos você está sofrendo determinadas coisas, você está prosperando muito em uma área, mas em outra aquilo te vem para roubar. De quando em quando entra uma história e rouba você, entra uma seta e rouba você, entra uma enfermidade e rouba você, entra um problema e rouba você, uma falação, uma historinha, um nenenê, qualquer coisa, e alguma coisa vem rapidamente e rouba você. É uma coisa cíclica. Eu me lembro quando eu era adolescente, jovem, eu me quebrava muito. Eu era atleta e fazia educação física, eu me quebrava muito. E eu disse para mim mesmo, quando eu conversava com as pessoas, eu falava, não, todo ano, pelo menos de 2 em 2 anos eu quebro alguma coisa. Essa era a visão que eu tinha de mim. Queridos, não se trata de ser uma visão boa ou ruim, se trata de aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo. É assim que você vê? Pois é assim que você vai ter. Veja, meu irmão, Gideão, ele está numa situação horrível, acuado, 7 anos de flagelo. Os midianitas vinham, batiam em cima dele, roubavam todo o seu gado e estragaram a história. Por quê? Uma maneira do inimigo te manter cativo era enfraquecer a sua condição de vida. Não tinha, queridos, o banco de alimento internacional. E se ele acabasse com a tua lavoura, você ficava sem comida. Se ele roubasse o teu gado, tu não tinha que comer. Era assim que era, irmãos. Então, todos os anos, eles vinham por 7 anos. E Israel estava numa miséria. Viviam escondidos em cavernas, em grotas nas rochas. Chegou o tempo em que eles viriam e eles enfiavam-se diante das rochas, das montanhas, em cavernas, como bichos, encurralados, não conseguiam colher sua colheita. E Gideão falou, não dá mais, já está chegando a época que eles vão vir ali, e se antecipa e começa a colher um pouco, ainda verde provavelmente, ainda fora do tempo, ainda imaturo, querendo colher frutos que não estão prontos. Porque está com medo, está se sentindo derrotado, está se sentindo acuado. Todos nós podemos viver situações assim, periódicas, de quando em quando, com perdas irreparáveis, situações onde a gente pensa que não tem mais fim, não tem mais jeito. Preste atenção no que eu vou te dizer. E Deus chega e se aproxima de Gideão e precisa tratar ele. Gideão está malhando o trigo no lugar onde era para ter alegria, no lugar onde era pisar as uvas, no lagar, aonde ele pisavam as uvas, e a uva simbolizava a alegria, ele estava trazendo um fruto prematuro, com medo, para poder comer alguma coisa, porque não tinha força para reagir e mudar a sua história. Ele trazia para um lugar de alegria, com uma angústia, uma tristeza, uma precipitação. Ali estava o nosso personagem dessa noite. Veja bem, queridos, a história é muito triste, porque Gideão era fruto de uma situação que estava acontecendo naquele lugar. Todos estavam assim, todos estavam acuados. O problema com Deus e Gideão, que Gideão queria tratar, não era como ele era visto,
mas como ele se via. Se você for ler toda a história em casa com muita calma, você vai entender claramente algumas palavras que eu vou dizer hoje. Deus estava querendo mexer, e veja bem, nós podemos pensar numa primeira visão precipitada, que Deus queria mexer na autoestima dele. A autoestima era importante, mas o que estava acontecendo com Gideão, em primeiro plano, era ele estava tentando dar um jeito de sobreviver, subsistência, sem a ajuda de Deus. Então a primeira coisa que Deus queria fazer era tratar com a autossuficiência, que não era nada alto, era alto, mas não era suficiência, era alto, mas era insuficiência, não era suficiente, de quando em quando virava um terror, de quando em quando não dava para ser aquilo, e talvez ele tinha que caçar, ou tinha que pescar, ou tinha que comer aves não tão apetitosas, ou bichos, ou ervas. Por quê? Porque não era suficiente, mas Gideão estava vivendo diante de um Deus todo-poderoso, que poderia mudar sua sorte, como quem era autossuficiente. Queridos, tudo é ruim nessa história, mas uma das coisas piores é você achar que pode. Vou dizer de outra maneira, é você ainda não ter tocado no fundo do poço. É você achar que ainda dá para ir um pouquinho mais além. E Deus está olhando para você e está dizendo, tua hora está chegando, é bom você se posicionar. Deus não queria só tratar uma autoestima, Deus queria entrar na vida dele com provisão, com presença, com transformação. Naturalmente, a autoestima ia mudar. Mas a questão aqui não é simplesmente uma ideia de Deus. Gideão, ele não tinha um problema só em relação ao que os midianitas, como os midianitas viam os israelitas, uns covardes que não tinham coragem de mudar a sua sorte, que confiavam em si mesmo, dizendo que confiavam em Deus. Mas a questão pior da história de Gideão é como ele se via. Ao longo do tempo que você foi perdendo, e agora eu vou recomeçar, e perdendo novamente, e aí você consegue botar a cabeça para fora, e vem a circunstância, e bate de novo, e você perde de novo, e vai perdendo, e vai construindo uma visão acerca de si própria, derrotada, insatisfatória, insuficiente. Mas como é que a gente, vivendo assim, ainda tenta ser autossuficiente? Como é que a gente, diante de fatos assim, vai botando remendo? Sabe aquela historinha, irmão? Eu sou de uma época mais antiga, onde a gente pegava aquelas torneiras que nunca fechavam, e talvez era só trocar uma carrapeta, mas a vida era difícil. E nós botávamos barbantes e amarrávamos câmera de ar assim, para apertar aquele negócio. Quantos sabem do que eu estou falando? Pouca gente aqui sabe. Vocês são de outra geração, vai lá e compra uma torneira de R$7 de plástico. Mas não existia isso antigamente. Ou então eu não sei o que acontecia com a minha vida ou a minha família. A gente era assim, era barbante, ou saco plástico, já era mais moderno. Bexiga para fazer aquele negócio. A gente estava tentando pôr remendo. Esse é o grande problema. Não é a possibilidade que Deus tem de transformar você, é a tua capacidade de resistir à miséria. Não é você, irmão, estou falando de pessoas. Porque miséria não é só falta de dinheiro, miséria é falta de graça, é falta de possibilidades em Deus. Às vezes você está ótimo, mas Deus está falando, isso não é nada. Eu tenho planos extraordinários para você, você quer ver? Você quer experimentar? Para isso acontecer, você tem que se posicionar no altar. Você tem que dizer, Deus, muda a minha sorte, Deus, muda o meu querer, muda o meu pensar. Deus, eu não penso assim como o pastor está dizendo. Às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Deus, que inconstância. Deus entra com provisão, e a provisão não é dinheiro, a provisão é Ele entrar com tudo, com Ele, com o seu ser. Não é religião, amigo, religião é para você usar
usar quando quer. Religião é para você fazer o que quer, quando quer e do jeito que quer. Deus ia mexer na autossuficiência daquele homem. Quando ele visita Gideão, porque o Deus visitou Gideão, a Bíblia fala de um anjo que visitou Gideão, muitas vezes a Bíblia fala o anjo, mas era o próprio Deus, talvez Jesus. Quando ele visita Gideão, na verdade ele está chegando ali, diante de um homem derrotado, mas com a visão dele, olhando e dizendo para si próprio: eu vou preparar esse camarada para ser um vencedor. Pode só ouvir. Diga assim: Deus, nessa noite, vai me preparar para ser mais do que vencedor. Nele. Não é nome de igreja, irmão. Nome de igreja não resolve. Se dá uma carteirinha, eu sou mais que vencedor da igreja, não adianta. Deus estava chegando naquele homem para preparar ele para ser um grande vencedor. Alguém que pudesse mudar a história. Tu para pensar. Tu vai começar a ver esse cara aqui agora, Juízes 6, versículo, a partir do 11, ele diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesbita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, já contei, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, guerreiro poderoso. Em outras traduções, varão valoroso. Mas eu prefiro essa. Olha só a situação, olha para mim. 7 anos de acuados, vivendo em cavernas, esgotados, enfraquecidos na sua capacidade de resistência. E de repente chega o próprio Deus e diz: como é que tu está aí, Pedrão? Guerreiro valoroso, cheio de poder. Presta atenção, irmão. Essa é a visão que Deus tinha daquilo que aquele homem estava seria, no que ele se transformaria. Deus é assim. Ele consegue olhar para Pedro em boca suja e olhar e pensar: esse cara vai ser um pescador de homens. Ele consegue olhar para um Paulo perverso, cheio da vontade de servir a Deus sinceramente, e olhar e vai falar: você vai ver o que vai custar para esse homem pelo que ele vai me servir. Deus consegue olhar para você, talvez numa situação de ninguém dê nada para você, e ele olha e diz: tu não tem noção o que eu vou fazer com ele. Tá bom como está, querido? Talvez seja o seu maior inimigo. Tá bom como está. Estava bom como está aqui para o Léo. Não, tinha emprego na prefeitura, tinha uma casa própria, tinha um carro, tinha uma moto, um filho bacana, uma mulher legal. Posso morrer em paz. Alguma coisa incomodou ele. Ele está na Bélgica hoje. Não é porque está na Bélgica não, irmão. Ele estava ralando igual um bicho lá. Não é mole não. Mas uma coisa eu te digo: Deus vai se apresentar para ele de forma sobrenatural. Se ele deixar, Deus vai fazer coisas incríveis. Por quê? Porque ele saiu da zona de conforto dele. Alguns estão na zona de conforto, amigos, amigas. Alguns estão precisando chacoalhar a sua vida. Deus desce naquele lugar e diz: e aí, guerreiro poderoso? Você não me conhece. Olha a resposta dele. Vê lá. Versículo 12. Então, 13. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a sua mão, a mão dos midianitas. Olha que horror. Que horror. Versículo 15. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e tu vai livrar Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não estou enviando você? Eu mesmo. A resposta de alguém abalado na sua autoestima, não na sua tentativa. Ele disse: ah, meu Senhor, eu livrar Israel? A minha família é mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa
contigo, poderoso guerreiro. É assim que Deus está vendo você. Mas muitos estão respondendo: eu sou o mais pobre da cidade. Eu sou o mais pobre pastor da região. Eu sou o mais pobre professor da região. Eu sou o mais pobre lá no banco. Eu sou o último funcionário da empresa. Eu nem emprego tenho. Alguns estão se vendo dessa forma. Deus está dizendo: eu estou te chamando guerreiro poderoso. Mas poderoso guerreiro o quê? Veja bem, queridos, talvez para Gideão isso parecia até uma zoação. Por quê? Porque ele não era nada daquilo aos seus próprios olhos. A maior batalha era vencer anos de pensamentos de inferioridade. Nós estamos prestando atenção ainda? Anos de pensamentos de eu não sou ninguém dá nada por mim. Eu tenho que provar para os outros que eu sou alguém. Eu tenho que mostrar com os meus atos. E aí você se esforça e faz o seu melhor e ninguém vê ainda. Já viu coisa assim? Estou fazendo melhor e ninguém vê ainda. Para quem está tentando provar alguma coisa, é uma droga. É muito ruim. E Deus está lá esperando a hora que você vai entender que as coisas precisam mudar a partir de dentro de você. Preste atenção, meu querido. Abra sua Bíblia, deixa o dedinho aí que talvez a gente volte. 2 de Coríntios 10. Olha só, que batalha que nós precisamos vencer. 2 Coríntios 10, versículo 3. Vamos rápido. Diz aqui. Paulo está se defendendo, mas está nos ensinando. Ele diz aqui: se nós andarmos na carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra todo conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência, quando nós for cumprida a vossa obediência. Veja, a maior batalha de Gideão era vencer anos de pensamentos, de frustrações, de acuação, de inferioridade. E Paulo está nos ensinando aqui que nós precisamos vencer fortalezas. O que são essas fortalezas? No dicionário diz que são pensamentos que vêm se estabelecer na nossa mente, trazendo duas coisas: ou rejeição ou aprovação. Então, a questão aqui é: o que é que tem se tornado a tua realidade? As fortalezas, e aqui eu tenho uma boa definição disso, diz uma pretensão. Ele diz também argumentos, destruindo os argumentos, as fortalezas, os conselhos, que é uma pretensão, vem do orgulho. Eu estou tentando me defender, falta humildade para reconhecer, eu não estou lidando bem com isso, eu não estou sendo suficiente aqui, eu preciso da ajuda de Deus. Agora, entenda isso que eu estou querendo te dizer: vencer fortalezas, não pela tua sabedoria, pela tua capacidade. Seja humilde. Até onde você vai tentar ser Deus sobre você mesmo? Até onde você vai tentar vencer sozinho as coisas? Deus está te trazendo uma chance para você vencer com Ele, pela palavra dEle, na força dEle. Entenda isso, pessoas estão conseguindo fazer isso. Para quê? Para mostrar quem Deus é, como Deus pode transformar a vida de alguém que disser: Deus entra na minha história, Deus entra no meu coração, Deus muda a minha casa, Deus muda a minha família, muda o meu temperamento, Deus muda o meu casamento, Deus muda o meu relacionamento familiar com os filhos, entre irmãos, Deus muda a minha visão social. Entra, Senhor, e quebra as fortalezas. As fortalezas, elas vêm para impedir você de pensar. Cria fortaleza, coloca em você uma ideia negativa e você não consegue fugir disso. Às vezes você mesmo constrói ela por decisão própria. Por isso a minha pergunta: no que se tornou isso na tua realidade? Aprovação, rejeição. Alguns se sentem rejeitados
mas para não mostrar fraqueza, são duros e violentos. Eu não posso dar mole, eu tenho que ser assim, senão eu vou me sentir rejeitado. E depois de agir assim, vai para casa e continua se sentindo assim. Não são os nossos atos que estão nos justificando. Preste atenção, querido. Tem pessoas que estão vivendo isso. Eu sempre vou ser pobre. Eu sempre vou ser solitário. Alguns ouviram isso a sua vida inteira. Você nunca vai ser ninguém. E talvez você criou em você uma fortaleza. Eu nunca serei reconhecido. São fortalezas, pensamentos que se tornaram verdade sem ser. E que passaram a ser, porque você passou a acreditar. Meu filho não vai dar em nada. Ou você fala, ou falaram para você. E por qualquer esforço que você faz, ainda parece que não é suficiente. Por quê? Porque você está fazendo coisas para mostrar para os outros. A sua performance não é de satisfação, de alegria, é para provar alguma coisa para alguém. Minha vida nunca vai mudar. Pessoas que falam para si próprio coisas que somente solidificam a fortaleza que é na tua vida. Pensamentos assim não caem de paraquedas, que eles são criados, ou vem da cultura, ou vem da educação, ou vem do meio onde você vive, no ambiente, ou vem dentro da família, porque alguma frase, alguma colocação, ou alguma percepção equivocada, às vezes nem é verdade aquilo que você está pensando, mas você crê dessa forma, e assim, como aquilo que o homem pensa, assim ele é. Então é. Não é, mas para você é. Então, o que se tornou a tua realidade? Aonde você está cativo porque você está permitindo? Aonde você não está deixando que a palavra de Deus quebre as fortalezas e transforme a sua vida? No caso de Gedeão, ele tinha um problema de Israel, que estava acuado, tinha um problema da família, porque era mais pobre da região. Observe a percepção de um futuro juiz de Israel. Olha como é que Deus encontra esse homem. Para não dizer que ele foi procurar um cara que já era juiz, um cara que já tinha acabado de se formar, ele procura uma pessoa que, olhando para si, dizia: a minha família é a pior da cidade, e eu sou o pior da minha família. Preste atenção nisso, querido. O caso de Gideão era grave, era um problema de Estado, de família e pessoal. Ele olhava a si próprio como alguém derrotado, incapaz, alguém que Deus jamais poderia usar. Aonde ele estivesse, os pensamentos expressavam quem ele era. Tem pessoas que são assim, aonde elas vão, todo mundo percebe que ela é medrosa, que ela é grosseira, que ela é bicuda ou carrancuda, ou que ela é uma pessoa sem visão de vida, sem perspectiva. Ela é uma pessoa fraca. Por quê? A Bíblia fala: o tolo mostra para todo mundo que é tolo conforme vai caminhando o seu caminho, com as suas palavras, com as suas atitudes. Não era diferente no caso de Gideão. Gideão vivia uma vida ruim, ele não gostava, mas ele estava acostumado com aquilo. Ele já estava fazendo uma coisa para dar um jeitinho na história miserável dele. Isso é um grande inimigo nosso. Às vezes a situação não está boa, mas nós queremos fingir que está. Nós queremos olhar para ela e a gente chama o olho da fé, mas não é o olho da fé. Está faltando clamar e dizer: Deus, muda essa situação. Agora, se você quiser se manter assim para sempre, Deus não vai poder agir. Agir, Deus que impedirá. Talvez você. Quando confrontado, a gente vê uma pessoa que está nessa posição de autoestima baixa, de se ver derrotada. Quando você confronta ela, ela age imediatamente. Como? Se desculpa. Confronta ela dá uma desculpa imediata. Ela não é capaz de dizer: verdade, foi mal, me perdoe. Ela tem que dizer: mas isso foi por causa daquilo. Aquilo foi porque o outro ou aquela me puseram nessa situação. Assim a gente vai vendo uma pessoa que está presa
ela resiste a mudanças. Você quer mudar as coisas e ela fica presa. Ela não aceita uma mudança de governo, ela não aceita uma mudança nos móveis do escritório, ela não aceita uma mudança política, ela não aceita uma mudança de direcionamento de vida, tudo que queira dizer mudança, mesmo que seja uma droga, a vida que ela esteja vivendo, não está bom. Por quê? Porque ainda ruim, ela tem uma sensação de controle que não existe, não tem controle nenhum. Ela não pode mudar. Quero arrumar isso aqui para mudar a nossa história, ela não pode mudar. Mas um mês depois ela olha para aquilo e fala, que droga a minha vida, eu queria mudar. Pô, mas há um mês atrás eu quis mudar e você disse, não dá para mudar. Vai entender o negócio desse? Autoestima baixa. Eu preciso provar aos outros que eu sou capaz de me sustentar. Eu preciso provar aos outros que eu sou capaz de sustentar minha família. Eu preciso provar ao mundo que eu sou capaz de produzir alguma coisa. Eu preciso provar para mim mesmo que eu não sou um falido, uma falida, um menino. Quando a verdade ameaça a pessoa, quando o confronto vem, as fortalezas se levantam. Quando as possibilidades, hoje numa noite como essa, eu estou pregando aqui e em vez da pessoa tomar posse daquilo, falar, cara, vou pegar essa deixa e vou mudar minha vida. Mas as fortalezas criam. Olha lá, quem está falando? Duvido que ele também não tenha. É assim que funciona. A fortaleza faz isso. Ao invés de você olhar para dentro de você, você cria barreiras, desculpas. Não foi só Gideão que viveu assim. Moisés, quando foi confrontado para se tornar um líder, ele disse, eu não sei falar. Aliás, não saber falar não é uma coisa única. Samuel, quando foi levantado, disse, eu também só temos uma criança. Jeremias, a mesma coisa. Isaías, estava encostado nas costas de um rei que não obedecia à vontade de Deus. Pedro, confrontado, diz que eu pesquei a noite toda. Sempre tem uma desculpa. A mente ainda infeliz diz, será assim para sempre. Está ruim, mas eu vou manter assim. E não é muito longe não. Às vezes você diz, não, isso não dá. E quando você vira as costas e nem cruzou a esquina dentro de você, você fala, por que eu não aproveitei essa chance? Talvez desse certo. Filhos, talvez dê errado. Mas se eu ficar parado, com certeza vai dar errado. Então talvez dê certo. Iniciativa, coragem para mudar. Não é de fazer loucuras, mas de confiar em Deus. E eu vou te dizer para você avaliar isso. Se não há progresso na tua vida em alguma área, pode haver uma fortaleza aí na sua vida. Não é que você seja vagabunda, ou que você não é trabalhador, ou não é porque você não queira nada. Simplesmente são coisas que vêm na nossa história, às vezes por palavras colocadas, às vezes por palavras colocando no nosso dia a dia, de gente que está ombro a ombro, a gente que deveria nos alavancar, nos puxa para trás, em vez de botar primeiro, põe a ré. Palavras de morte, palavras de desencorajamento. Fortalezas estão quando em áreas da nossa vida existem falta de progresso. Veja bem, existem planejamentos. E se alguém te perguntar como está isso aqui, eu quero realizar. Por exemplo, eu tenho o meu jeito de fazer coisas. A minha cozinha eu levei 5 anos para fazer. Mas na minha mente eu já vi a minha cozinha todinha. O dia que eu fiz, que eu pude organizar o máximo de coisas, eu fui no banco, peguei um empréstimo e executei o projeto. Graças a Deus, eu e o Didi juntos, esse ano, terminamos de pagar. Ela a casa dela e eu a minha cozinha. Agora é o meu banheiro. Porque eu podia simplesmente quebrar o banheiro, botar um tubo novo, trocar uma válvula, ou mexer num vaso. Eu não quero fazer assim, eu quero reformar o banheiro. Entendeu, irmão? Estou organizando. Esse é o meu jeito. Mas não é um jeito assim. Aí você fala, pô, o banheiro está ruim. Não, está ruim porque eu não estou podendo, porque... Não, está ruim, mas eu quero fazer de uma vez. Aí eu estou aceitando a oferta, na verdade. Está aberto a temporada de oferta.
Deixa eu te falar uma coisa que vai mexer com a tua cabeça, para pensar. Quantos pensam aqui? Aleluia. Fortalezas podem retardar, abortar e impedir mudanças. Deus te levanta. Vem cá, vai ser um presbítero, ou um diácono, ou sei lá, um evangelista, um mestre. E a fortaleza vem trabalhando com você. No primeiro momento em que alguma coisa não acontecer, aquilo bloqueia a sua missão. Veja bem, não só isso não. Fortalezas impedem o crescimento. Não estou ouvindo o que eu falei. Fortalezas querem manter você num planejamento infrutífero. Cercado de argumentos, a cidade não comporta, Miguel Pereira não cresce, a vida está difícil, o mundo está rodando. Está sempre achando alguma coisa que impede o seu crescimento. Fortaleza na mente. Vou repetir o que a palavra de Paulo disse. As armas da nossa milícia não são carnais, por isso nós não podemos, embora vivendo na carne, não andamos conforme a carne, andamos conforme o quê? O Espírito de Deus que está em nós. Por quê? Porque existem batalhas espirituais que precisam ser vencidas, e as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, do jeito de Deus, com Deus. Presta atenção, para destruir fortalezas. Você não destrói fortalezas. Com todo respeito, a minha filha é psicóloga, tem o Marco, tem a Luane, mas a gente sabe, nós já conversamos muito sobre isso. A psicologia pode ajudar muito, mas só Deus pode curar, totalmente. Eu acredito dessa forma. Eu estou dizendo que a psicologia não possa ajudar. Lógico que pode ajudar, mas uma psicologia aliada ao poder do Espírito Santo, ela anda rápido. E ela destrói fortaleza. Por quê? Porque ela não está agindo na definição não, dos caras lá, fala aí o nome dele, Rogério, Freud, Lacan, Rogério, olha que nome bonito, só nome bonito, Rogério, Lacan, Freud. Poxa, pegou pesado. Mas aí as fortalezas não são quebradas. Elas são mostradas. Sabe o que tu é? Vai conviver com isso. Amadurece, rapaz. Tu é isso para sempre, vai viver assim. Às vezes sem dizer tão diretamente, me perdoe os psicólogos, mas às vezes é mais ou menos isso. Mostrar a sua realidade. Deus não faz assim. Ele mostra a tua realidade e mostra aquilo que você pode ser com Ele. O que você quer? Qual é o teu problema? Não quer pagar o preço? Não quer encontrar com Deus? Não quer tirar o poder que você não tem, mas pensa que tem para entregar a um Deus que você não conhece? Conheça Deus e você vai descobrir que não tem coisa melhor. A liberdade do mundo é escravidão, e a escravidão com Cristo é liberdade. Eu estou preso a Cristo, mas sou livre. Porque essa prisão, na verdade, me conduz ali, não é bitolado, mas numa estrada. Nós estamos ouvindo? O que Deus está fazendo aqui é pondo um fim no ciclo de destruição na vida de Gideão. Cada pensamento tem um ciclo, começo e fim, preste atenção. Cada pensamento que nós temos tem começo e fim. E quando acaba o fim, repete. Nós estamos ouvindo? A história que você está vivendo, uma crise que você está vivendo, ela tem começo e fim, você dá uma melhorada. E aí? Repete. Por quê? Pela ausência de Deus. Vou dar um ponto final nisso. Ciclos com Deus podem ser renovados ou cancelados. Com Deus podem ser cancelados. Sem Deus podem ser renovados. E você não sai daquilo. A ver bem claramente divórcio. Divórcio é assim. Você sai do casamento porque o seu ciclo de início e fim chegou ao fim. E agora? Sai do casamento, aí começa outro. Repete. Por quê? O problema não está na pessoa, o problema está em você, que não sabe lidar com pessoas que vão sempre apresentar falhas em algum momento. Então, é ciclo. Ciclo. É igual sair da igreja. Sai da igreja aqui e vai para outra igreja lá. Ou qualquer lugar. Se não for por bênção, vai ficar no
mesmo ciclo, continua rodando em ciclo, porque não existe igreja perfeita, existe gente madura para lidar com as imperfeições, a começar em si próprio, depois com os outros. Se eu não sei lidar comigo, como eu vou querer entender os outros? Então, os ciclos voltam com pessoas, com circunstâncias diferentes. Fortalezas são criadas em momentos de fragilidade. Fortalezas, elas se formam por crises, por choques, por injustiças, por enganos, por erros, por violência, por abandono, por rejeição. Às vezes o teu pai não te deu uma direção clara. Jovens que estão até hoje com reações inadequadas porque os seus pais não se posicionaram naquele momento do jeito que tinham que se posicionar. Eu vivi isso com meu pai. Meu pai fez uma coisa comigo muito ruim e aquilo me marcou por muito tempo, e volta e meia aquele negócio quer voltar, mas hoje em Cristo Jesus, quando ele volta se apresentando do mesmo jeito, eu posso olhar e dizer, está repreendido em nome de Jesus, afasta de mim, eu não tenho nada com essa história, isso não me pertence, isso foi uma coisa mal feita lá atrás. Eu posso olhar. Agora você pode passar a vida inteira culpando os seus pais, é contigo mesmo. Já vou te dizer, não vai resolver. Um dia, se você quer vencer Fortaleza, você vai ter que entender que eles erraram. Dá uma chance de começar uma nova história. Com quem? Com Deus que não vai errar contigo. Um pai que vai estar contigo sempre e te corrigindo. Qual está ouvindo? É um estudo isso, né? São criadas no dia de fragilidade. Outra coisa, quer detectar fortaleza? Quer saber se existe alguma fortaleza em mim? Observe o seu comportamento quando ele é inadequado, quando ele gera conflito, quando ele gera confronto, quando ele cria confusão. Observa ele para você não ser refém dele a vida inteira. Não tem nenhum problema nós temos falhas e problemas e desvirtuações, desvirtuamentos de caráter ou de comportamento. Tudo bem, era bom que não tivesse, mas se nós temos em Cristo Jesus, temos a chance de dar um ponto final hoje, ou quando você tomar a sua decisão, de dizer, Deus entra para dar cura para mim, Deus entra para ser a minha cura, Deus se apresenta diante de mim com uma chance que eu nunca vi. Eu nunca ouvi alguém dizer que eu podia mudar nessa área, mas quando alguém diz, as minhas fortalezas se levantam e dizem, eu não preciso, eu não quero, para que isso? Isso é bitolação, isso é religião, isso é barreira, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero ser assim, eu quero ser livre. E você é preso por todas essas coisas. Lembra daqueles desenhos animados que o cara entrava correndo, na porta, e o último prego ele pegava com o inimigo que estava atrás dele. Lembra dos desenhos animados? Pica-pau. Aí quando ele pegava, ele olhava. Por quê? O inimigo vai bater dentro de você. Ou você vence ele, ou ele te vence. E ele pode te vencer se fingindo de morto ou de amigo, de consolo. Ninguém me ama, ninguém me liga, ninguém fala comigo. E você fala para as pessoas quando precisa. Mas vai ter um grande amigo que vai apoiar você. Mas não é Deus. O nosso Deus nos diz hoje, quer detectar fortalezas, observe seu comportamento. Entenda, você vai se tornar naquilo que você pensa. Quantos estão ouvindo? Deus quebrava o ciclo da vergonha, do abandono, para encorajar com esperança, visão, restauração de honra, confiança na força que vinha dele. Deus estava quebrando o ciclo de Gideão. Deus estava dando uma chance para aquele homem, um cara que não tinha esperança, desacreditado, sem força. E aí, guerreiro poderoso, Deus estava quebrando as inseguranças, colocando encorajamento, esperança, fé. Vai que dá, eu estou contigo, comigo, tu podes todas as coisas. Mas não dá para ser agora, vamos fazer um planejamento para o ano que vem. Aí fica aqui, e não liga com as coisas que tem que lidar, e vira o ano no dia 15 de janeiro, já
acabou, rasga aquela ali e joga fora. Por quê? Porque não entendeu as lutas que você está precisando. Pergunta ao cara do MMA. Como é que vai enfrentar lá o teu adversário? Ih, qual é do cara? Não, vou entrar atropelando. Não. Ele vai ficar 6 meses treinando e vendo o vídeo dizendo: o cara entra por baixo, ele entra por cima, ele é bom de joelhada, ele é bom de cotovelada, ele derruba bem, ele é bom de luta agarrada. Mas, pô, tu não se garante não? Tu está ajudando o inimigo? É isso aí. Você precisa observar aquilo que está tentando te parar, te seduzir, te roubar, te desencorajar. Enfrenta de olho aberto, olho no olho. E outra coisa, o diabo não resiste a um coração sincero diante do Senhor. Deus, eu estou me sentindo fraco. Deus, eu estou me sentindo um mentiroso. Deus, eu estou me sentindo um hipócrita. Deus, eu tenho inveja. Deus, eu tenho ciúme. Deus, eu sou preguiçoso. Deus, eu não tenho coragem de começar um negócio. Deus, eu sou desorganizado. Deus, eu sou bagunçado. Deus, eu preciso de ajuda. Aí começa a cura. Não se começa uma cura fechando a gaveta bagunçada e tu tem um armário para me emprestar e botando no outro armário. Tu vai virar um acumulador. Com Deus não se cura se não abrir a gaveta e jogar tudo em cima da cama e começar. Não, isso eu não quero. Não, isso eu não preciso. Não, isso aqui está rasgado. Às vezes a pessoa tem uma cueca furada já de 20 anos. Não, mas é porque pode ser que naquele dia eu precise. Nós estamos ouvindo? Mulher não tem isso, não. Não tem. Imagina. Mas é que eu gosto dela. A Edith não ganha dinheiro, coitado. Aleluia. Deus quebrava o ciclo da vergonha. Deus quer quebrar o ciclo da tua vergonha hoje. Nós estamos ouvindo o que eu falo. Deus quer quebrar o ciclo da tua vergonha, o ciclo do desânimo, do desespero, da falta de perspectiva que o mundo não traz mesmo. Se você ouvir os comentários da economia brasileira, você desanima. Eu quero mudar para qualquer país. A ideia é, nós estamos indo para o mesmo caminho da Argentina. Mas o meu Deus não vai deixar faltar nada na minha história. Ou tu entra na crise com Deus, ou tu vai viver a crise sem Ele. Decisão sua. Se tiver uma crise aqui no Brasil novamente, eu vou enfrentar isso com o Senhor. Eu não vou deixar o inimigo me dizer que não tem jeito. Tem jeito sim. Com Jesus tem jeito. Vocês estão todos bitoladinhos. E você é o quê? Presta atenção. Deus está quebrando o ciclo de coisas ruins. Ele quer restaurar a tua honra. Ele quer te encorajar com esperança. Ele quer te dar uma visão de vida. Ele quer te dar uma confiança na força que vem dele. Como é que ele faz isso? Lembra da palavra do mesmo dia? Primeiro, voz de comando. Segundo, palavra. Terceiro, atitude sua. Não adianta eu ouvir. Aí você ouve para o culto. Coisa maravilhosa. Palavra muito boa. Mais ou menos. Tem algumas coisas que eu discordo. Então tu vai ficar do jeito que você é. Agora, quando recebe, também não pode ser, que bênção a palavra. Palavra, comando, ação, gera um milagre. Gera mudança. Deus vai transformar a tua vida quando você entender que você não é coadjuvante, você é ator principal na história da sua vida com Deus. Ele é a inspiração, ele é o roteirista, ele é o autor, ele é o escritor, ele é o diretor, e você é o artista principal da tua história com ele. Eu não dependo do macarrão, ou do como é que eu esqueci o nome dele, valente, ou o medroso, ou a batata, ou o angu. Eu não dependo de ninguém, eu dependo do meu Senhor. Está quase fazendo um cozido do cozido. Posso ouvir? Quero terminar aqui. Vamos ficar em pé. Não se despeça que não acabou. O mais difícil, talvez o que eu vou falar de mais difícil, está aqui agora. Vocês estão ouvindo?
Presta atenção. Quero te contar uma história. Certa vez chegou na cidade um circo. Circo bom. E no circo tinha um elefante, mas era um elefante, irmão. Não é elefantinho. Era um elefante grande, adulto, pesado, gigante. Enquanto eles estavam arrumando toda a tenda e aqueles negócios, cara vem com os ferros desse tamanho de segurar as tendas. Aí vem o cara e tira o elefante do carro. Todo mundo ficou apreensivo. Aí eles pegam uma estaca. O elefante faz assim. O cara, o tratador, me tira uma estaca de 40 centímetros. E vai lá, bota o elefante lá no canto, sem grade, sem cerca. Tum, tum, tum. 40 centímetros de estaca. Deixou 10 de fora, 30. E aí, as pessoas passavam e diziam: como é que pode um elefante com toda essa força não se livrar disso e ganhar a liberdade? E aí o domador disse para ele: é porque desde pequeno ele foi preso com uma estaca de 40 centímetros. E ele achou, como acha até hoje, que ele é incapaz, mesmo com todo esse poder de força, de romper os seus limites. Eu quero te perguntar nessa noite: que estaca está prendendo a tua vida? O que é que foi? O que é que é? O que é que está acontecendo? Por que vai e volta? Vai e para? Vai e acusações e crises? O que é que aconteceu? Aonde isso entrou na sua vida que parece que você é cativo a um ciclo que tem começo e finaliza com vergonha, tristeza, dor. E quando tudo parece, vamos mudar de estado, começa fim, dor, tristeza, falta de crédito, até mudar de novo, dor, tristeza, cansaço. Talvez hoje você esteja em alta, mas às vezes dá um medo, porque o passado quer te acusar assim: começo, meio e fim de tristeza. Isso não vai longe, isso não vai dar certo. Qual é a estaca que puseram no teu pé para te dizer, sem palavras, você está preso a essa circunstância? Nada vai mudar na sua vida. Você é assim e vai morrer assim. O que foi que foi? Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Medita. Aleluia. Medita comigo. Você tem duas posições: ficar assim para sempre, ou ter coragem de abrir talvez uma velha caixa, aonde só de olhar para ela você tem medo, aonde ao invés de olhar para ela e dizer Deus vai entrar comigo nessa caixa, você olha e diz: eu prefiro ficar assim, que não está tão ruim. O bom é inimigo do excelente, o excelente é inimigo do extraordinário, o extraordinário é inimigo do impossível. Deus tem coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Deus quer entrar no seu coração, Ele não quer entrar na sua mente intelectual. Se Ele entrar na sua mente intelectual, você vai ficar em disputa com Deus e Deus não vai brigar com você. Ele não tem dúvida de quem Ele é, Ele vai deixar você sozinho brigando. Se você abrir o coração ao Senhor na tua vida, Ele vai mudar a tua história. Você pode ter certeza. Vamos ver até quando esse casamento vai durar. Vamos ver até quando esse negócio vai durar. Vamos ver até quando esse crente vai virar crente mesmo. Talvez todos estejam debaixo de um fogo de olhos assim. Mas para quem é crente verdadeiro, confia no Senhor, escolhe viver para Ele, por Ele, com Ele, a última palavra vem dele. O mundo pode dizer o que quiser, mas a minha resposta
resposta para você. Eu quero dizer para você que ainda não tomou sua decisão com Cristo, que tomar a decisão com Cristo não é vir na igreja. Tomar a decisão com Cristo é parar de observar Cristo de longe e entregar o seu coração para aprender como é que caminha com esse Deus de verdade. Entregar a sua vida para Cristo é dizer: Cristo, eu não sei aonde tudo isso começou, mas eu quero mudar. Autoestima baixa, medo de entrar, medo de vencer, medo de avançar, medo de olhar para dentro de você. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite para quebrar fortalezas, argumentos. Ou você fica com eles, ou você entrega eles todos no altar. O altar está aberto. Nessa noite, eu quero deixar o altar aberto. Se você quer honestamente que haja uma mudança, não mudança aos olhos humanos, mas uma mudança de coisas antigas, se você quer isso, saia do seu lugar e prostre diante de Deus do altar. Não de mim, eu não tenho nada para te dar, mas Deus tem. Se você quer ser livre, complexo de inferioridade, eu não me aceito porque eu sou magro, porque eu sou baixo, porque eu sou gordo, porque eu sou feio, eu não me aceito porque falta isso, falta aquilo. Mas na hora de você dizer: Deus, chega, a partir de hoje eu sei que o Senhor é o Deus que me cura, o Senhor é o Deus que me sara. Eu não vou viver para que os outros pensem, eu vou viver na consciência de que eu sei que o Senhor pensa.
pressão insana de algo que nunca muda. Não, Deus. Hoje está colocado diante de nós. A escolha foi feita, cada um em seu coração. Receba, cada um de nós, eu e vocês, a esperança renovada. O Espírito do Senhor está sobre nós. A alegria do Espírito Santo. A paz de Cristo venha sobre nós. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos. Vocês estão na frente. Vocês aí quiserem fazer também. Você quer